Você já ouviu falar sobre conciliação e mediação? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos conversar sobre o projeto de extensão Juizado de Conciliação, realizado na PUC Minas Betim. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Glais Guerra, coordenadora do projeto, e a aluna de Direito, Joyce Lupiano, extensionista do projeto. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Professora Glais, qual a diferença entre mediação e conciliação? A conciliação, entre os diversos autores que discutem sobre o tema, a conciliação pressupõe a presença de um terceiro, né? E esse terceiro ele pode contribuir no processo de discussão daquilo que é trazido pelas partes. Tá? A mediação não. A mediação nós somos um facilitador do diálogo. Como diz o professor Vezula, nós somos profissionais peritos em perguntas, tá? Porque é através das perguntas que nós vamos facilitando o diálogo entre as partes, mas nós não intervimos, por exemplo, na elaboração do acordo, porque se nós queremos que o acordo ele seja realmente cumprido pelas partes, esse acordo tem que nascer deles e não a gente estipular quais serão as cláusulas ou como devem ser essas cláusulas desse acordo. Lógico que respeitando aí os direitos, as necessidades das pessoas, que isso nós não podemos fazer porque seria contrário àquilo que nós estabelecemos dentro do ordenamento jurídico, por exemplo, como o direito aos alimentos. Então, aí nesse caso, o que nós vamos discutir não é se a criança tem direito, por exemplo, ao alimento, mas se essa criança tem a necessidade, qual que é a necessidade dessa criança em termos do seu melhor interesse, das suas necessidades de acordo com a faixa etária. Então, a conciliação, ela prevê a presença de um terceiro que vai trabalhar na própria construção do acordo com as partes. Então, por exemplo, na conciliação, é muito mais fácil você trabalhar com questões que não existam vínculos entre as partes. Por exemplo, uma relação de consumo, um acidente envolvendo automóveis. Agora, a mediação não. A mediação é quando você precisa também de ter vínculos, continuar mantendo vínculo, como, por exemplo, a família, num caso de vizinhos que a gente precisa. Uma pensão alimentícia. No caso de uma pensão alimentícia, no caso, por exemplo, de uma discussão que possa envolver condôminos. Então, como você precisa de manter esse vínculo, a mediação é muito importante. Agora, você tem diversas nuances da mediação. Você tem a mediação familiar, que nós trabalhamos, nós temos a mediação empresarial. Então, você tem um conjunto de atividades que você pode desenvolver uma ou outro tipo de procedimento. Uhum. E, professora, qual o objetivo do projeto de extensão Juizado de Conciliação? Olha, o nosso objetivo lá é trabalhar as questões ou os conflitos que são inerentes às relações sociais. Todos nós podemos ter um conflito com o outro, né? E esses conflitos que nós trabalhamos lá é mais direcionado para a questão familiar, porque acaba as pessoas nos referenciando junto ao núcleo de práticas jurídicas, enquanto você, através do núcleo, você trabalha numa postura de judicialização do conflito, nós trabalhamos dentro dessa técnica, desse procedimento, que é discutir as questões ou os interesses das pessoas que nos procura, mesmo que seja na área familiar. Uhum. Então, o acordo, ele sai muito mais com a identidade das pessoas que nos procuram. Uhum. Então, na verdade, não há uma restrição, né? Não, não há. Mas há um tipo de... as questões uma demanda familiares... maior. A questão familiar é a nossa maior demanda. Uhum. Mas nós estamos abertos a trabalhar qualquer possibilidade de conflito onde há a necessidade de você manter os seus vínculos, por exemplo, como é o caso de conflitos entre vizinhança, uhum, que é um outro caso típico, uhum, né? Mas não há nenhum tipo de restrição. E, Joyce, quais são as atividades que o projeto realiza? Como funciona, né, a dinâmica desse atendimento? Sim. Nós participamos efetivamente das sessões de mediação e de conciliação.
Alguns alunos fizeram o curso de mediação, muitos professores fizeram, alguns fizeram o curso de conciliador também. Nós participamos diretamente na construção do acordo, mas não só no acordo em si, na solução do conflito que é trazido para nós. E são alunos apenas do direito? Não, temos alunos do direito e do curso de psicologia também. E aí vocês trabalham em equipe nesse atendimento, né? Isso. E quem tiver algum interesse em procurar o juizado de conciliação da PUC Minas Betim, é só procurar a unidade? Geralmente a maioria das pessoas nos telefonam. Sim. Né? Então, é importante esse trabalho porque hoje já tem um serviço boca a boca. Então, as pessoas comentam, não, procura o juizado, que lá eles resolvem isso rapidinho. Né? E não é tão rapidinho, porque a depender do tipo de questão que nos é colocada, porque a gente já está fazendo uma separação. Tem aquelas pessoas que vão lá apenas para a obtenção do seu divórcio, por exemplo. Tem outras que já chegam com tudo certinho, o que eu quero, a divisão de bens, pensão alimentícia, que é também um modelo, mas tem outros casais que ainda estão no furor do processo de separação, e a separação é sempre um luto, e nós acolhemos essas pessoas, né? Nós ouvimos essas pessoas. Tá? Então, dentro da nossa demanda, você pode telefonar para o juizado, tá? Você pode nos procurar diretamente lá, que nós funcionamos no prédio do Núcleo de Práticas Jurídicas da universidade. E o telefone de lá é 31-3539-6846. Isso mesmo. Só entrar em contato com vocês. Isso. E Joyce, a partir dos atendimentos que vocês fizeram no Juizado de Conciliação, vocês realizaram uma pesquisa com as pessoas participantes. Como foi o resultado? Nós tivemos a necessidade de entender quem que são os usuários que nos procuram lá no Juizado de Conciliação. Fizemos em duas vertentes, na verificação do nível de satisfação dos usuários pelo atendimento prestado e também com relação aos seus aspectos sociais, econômicos e culturais. Chegamos a alguns resultados relevantes. Em 100% dos atendimentos, eles nos informaram que a mediação se mostrou apropriada ou muito apropriada na resolução do conflito. 84% dos entrevistados informaram que faria mediação novamente, 97% informou que indicaria a mediação para outras pessoas que tivessem necessidades. Com relação aos aspectos sociais e econômicos, foi relevante a gente perceber que 49% das pessoas que nos procuraram não possuem casa própria, 57% das pessoas possuíam renda abaixo de R$ 880, que era o salário mínimo vigente à época, e 18% das pessoas que nos procuraram naquele momento encontravam-se desempregadas. Com relação à escolaridade, a gente observou 20% das pessoas contendo apenas o ensino fundamental incompleto e apenas 6% superior completo. Então, a gente pode perceber um perfil aí de um público que não tem, pode ser que não tenha tanto acesso à justiça, né? Justamente. E o juizado de conciliação seria... Permite esse acesso ao direito aí, né? Seria mais uma porta aberta. Também é importante a gente colocar que a maioria das pessoas que nos procuram são mulheres. Verdade. Que entram com o processo de separação. Isso também é um dado curioso. E também é um dado curioso que ainda nós não registramos, mas a gente vai começar a trabalhar nesse sentido, é que os casais hoje vêm se separando, mas continuam morando na mesma casa. Verdade. Né? Então, eles continuam, às vezes, até prestando um acolhimento, até na divisão das tarefas com os próprios filhos. É interessante essa mudança, esse novo perfil. Né? Mas é bom que a gente atende pessoas que, como foi colocado aqui, que teriam uma dificuldade maior de acessar a justiça. E, professora, para a gente encerrar, por que optar pela conciliação e pela mediação? Primeiro, que eu acho uma oportunidade única de você restabelecer o diálogo
entre as pessoas, porque ali a gente está disponível para esse processo de escuta, né? E eu acho interessante, por exemplo, dentro da mediação, que quando, lógico que a gente não atende uma sessão de mediação, às vezes o mesmo casal a gente passa de 3 a 5 mediações. E na medida em que a gente vai trabalhando as questões que não são colocadas, as pessoas saem de lá conversando, né? Então, é importante você respeitar o outro, valorizar as pessoas que estão no seu entorno. Isso é uma proposta de paz mesmo, de que as pessoas se separam, mas não são inimigas, ou as pessoas brigam por questões de vizinhança, mas não quer dizer que eu possa ser inimiga dessa pessoa, porque, na verdade, conflito faz parte da vida e a capacidade de você mesmo superar esse conflito através do diálogo é que torna o ser humano singular, né? Porque essa pessoa ela vai ponderar as razões do outro e as suas próprias razões para buscar uma coisa que seja boa para ambas. E não trabalhar num modelo em que um perde, outro ganha, e sempre gera um sentimento de insatisfação. E esse modelo, né, ele pode gerar, e eu acho que gera, porque nós também temos um monitoramento e a gente liga para os casais para saber se eles estão cumprindo o acordo, se eles gostariam de rever esse acordo, e a maioria fala não, que está tudo bem, que já discutiram outras questões, né? Então, eu acho que você manter o diálogo e manter a paz é tudo que nós estamos precisando aprender nessa sociedade tão tumultuada, tão cheia de conflitos, né? Com certeza. Como a gente está passando. Professora Gleis e Joyce, muito obrigada pela presença de vocês. Bom trabalho no projeto. Muito obrigada também. Foi um prazer. Obrigada. Nos dias 21 e 22 de setembro, será realizado o 12º Seminário de Extensão Universitária da PUC Minas no Coração Eucarístico. Há atividades também em outras unidades. Para saber mais sobre o seminário e outras atividades de extensão da PUC Minas, acesse o site pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!